Gostaria de convidar você agora. Nós vamos ler o livro de Jonas, capítulo 2. Nós começamos essa mensagem, essa é a terceira semana que eu prego em Jonas. Foram duas mensagens no capítulo 1, agora uma no capítulo 2, vai ser uma no capítulo 3 e uma no capítulo 4, tá? Eu espero que assim seja, porque aí eu pretendo voltar para Romanos, tá? Vocês percebem, se vocês acompanharam as duas últimas, né? É um livro mais prático, com lições mais práticas. Romanos é muita doutrina, queridos. É importante, mais do que a própria prática, entendeu? Mas se torna um pouco mais desgastante, né? Isso requer muito mente, requer muita capacidade de ouvir, de tentar compreender aquilo que está ouvindo, tá? As lições práticas a própria palavra já diz, né? São lições práticas, são mais fáceis de serem compreendidas, tá? É porque são coisas do nosso cotidiano. Então vamos lá. Jonas 2, a partir do versículo 1 diz assim: eu vou fazer uso da nova Bíblia viva, tá? Porque como é uma oração que ele está fazendo aqui, e é uma oração em que ele está praticamente recitando salmos, alguns salmos, né? A linguagem é um pouquinho mais profética, é poética, né? Então é um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mais complicado para alguns. Então eu vou usar a linguagem da Bíblia viva, porque facilita um pouco a nossa compreensão do texto. Então ouça aí, Jonas 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele orou assim: em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. É a mesma coisa, tá, querido? Isso aqui é uma linguagem poética, tá? A primeira sentença é igual à segunda, só que dita com palavras diferentes. Olha, em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Ele vai dizer a mesma coisa, mas usando um linguajar diferente. Quando eu já estava às portas da morte, no meu desespero, né? Clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. É a mesma coisa, tá? Versículo 3. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Afundei sob as ondas, as águas se fecharam sobre mim, as algas se enrolaram na minha cabeça. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém, o Senhor, o meu Deus, me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Os que adoram ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas da bondade que Deus oferece. Como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Vamos orar ao Senhor? Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos a Ti. Apresentamos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ilumine através do Teu Espírito, de maneira que não apenas compreendamos a Tua palavra, Senhor, mas que a palavra, Senhor, alimente a nossa alma, que a palavra nos habilite a viver de acordo com a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, me permita começar pelo final, tá bom? Eu vou começar pelo final. Quando o Senhor diz, a palavra diz aqui que o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, a gente não sabe dizer ao certo. Eu acredito, tá? Eu não tenho nenhuma comprovação bíblica, mas eu acredito que o peixe foi vomitar Jonas lá em Nínive, entendeu? Nas praias de Nínive. Eu li
o Nicodemos acredita que foi em Jope novamente, entendeu? Que o peixe levou. Por que eu penso que foi Nínive, né? Porque ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas não estava longe de Nínive, de Jope. Ele sai de Jope, mal eles entram no mar fora, a tempestade vem. Entende? Então não acredito que o peixe levou 3 dias para vomitar Jonas ali. Já de Jope, ou da cidade de Jonas até Nínive, o percurso era de mais ou menos 800 quilômetros, entendeu? Então eu acredito, mas a única base que eu tenho para dizer é exatamente essa analogia que eu faço, entendeu? Jonas estava perto de Jope, e não sei porque o peixe ficou 3 dias com ele nadando, depois voltou para Jope, né? Eu prefiro acreditar que Deus manda Jonas direto para Nínive. Vai ficar lá nas praias de Nínive e vai pregar o evangelho. Eu estou falando isso porque isso não vai entrar na minha ministração, tá bom? Isso aqui é a conclusão do capítulo 2. E aí, os estudiosos aqui, eles não entram em acordo, né? Eu, particularmente, acredito que Deus diz para o peixe, olha, leva ele lá para Nínive, leva ele lá para a cidade, para ele não ter como fugir mais, tá? Mas o Nicodemos, há até uma imagem lá no porto de Jope, de um grande peixe que há lá, o Nicodemos falou sobre isso, né? Uma imagem de um grande peixe, e eles acreditam que essa imagem é por causa do peixe que foi vomitar Jonas lá em Jope. Mas isso não importa também não, tá bom? Se foi em Jope ou se foi em Nínive, o fato é que depois da experiência de Jonas, ele pregou lá como Deus havia mandado ele pregar, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Eu quero adotar aqui, querido, uma estrutura literária que foi... Na verdade, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, ela diz que esse capítulo aqui, que é basicamente uma citação de salmos, de alguns salmos, ela diz que esse capítulo ele é uma literatura típica de um salmo de ação de graças. Ou seja, ele contém um clamor por livramento, ele tem uma revisão da crise, do que aconteceu com Jonas, ele tem uma revisão do livramento que aconteceu com Jonas, e por último, uma palavra de louvor e gratidão pelo livramento, tá? Eu vou adotar exatamente essa estrutura, e dentro dessa estrutura, eu vou trabalhando aqui os tópicos para a gente tentar extrair as lições daqui. Olha, para que você tenha consciência, não é uma pregação expositiva como é a pregação de Romanos, tá bom, gente? Não é. Romanos a gente vai explicando palavra por palavra, aqui não, tá? Eu vou me ater às lições que a gente encontra no texto, que pode extrair para aplicar a nossa vida, tá? Então é um pouco diferente, é expositivo, mas não é expositivo como a gente prega em Romanos, tá? Para você não ficar meio confuso enquanto eu estiver pregando o texto. Bom, vamos lá então, querido. A primeira coisa que nós temos aqui é um clamor por livramento. Aí eu cito o versículo 1 e 2, tá? O texto diz assim, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, né, o seu Deus. E ele orou assim, versículo 2, em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. Novamente, é um tipo de literatura poética isso aqui, entendeu? Na primeira sentença ele diz uma coisa, e ele vai repetir a mesma coisa da segunda sentença, só que mudando um pouco o linguajar, mas ele está dizendo a mesma coisa. Isso que caracteriza a linguagem poética, muito da linguagem poética, tá bom? Então, o primeiro tópico para nós estudar aqui, querido, é forçado a orar. Eu queria falar um pouco sobre isso, entendeu? Ele diz assim, olha, em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda. E eu já começo com uma citação do Hernando Dias Lopes, porque ele diz assim, olha, o mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora, encurralado pela providência divina, entrega-se a ela, entrega-se à oração. Jonas não orou quando desceu a Jope, não orou quando comprou sua passagem para Tarsis, não orou quando tentou fugir para Nínive e quando se escondeu no porão do navio,
Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram. Ele não orou quando foi atirado ao mar. Mas, ao ser engolido por um peixe, capturado nas profundezas do abismo, então ele sentiu necessidade de orar. Do que é que nós estamos falando aqui, irmãos? De situações que nos forçam a orar. E essas situações que nos forçam a orar, muitas vezes, elas são trazidas até nós pelo próprio Deus, como é o caso aqui de Jonas, entendeu? Irmãos, olha, qualquer semelhança aqui não é mera coincidência, né? Não é mera coincidência. Por que eu digo isso? Quantas vezes nós somos obrigados, por causa das circunstâncias adversas, a buscar o Senhor? É quase que natural do homem, querido, por causa da natureza caída que ele tem. Enquanto a gente está no controle da vida, a gente não vê muita necessidade de orar. Eu estou no controle, entendeu? Tipo assim, está tudo bem comigo, a vida financeira está organizada, o casamento não está 100%, mas está bem, entendeu? Os filhos estão bem, a gente se acha no controle. E quando a gente está assim, no controle, a gente ora, mas não é aquela oração fervorosa, entendeu? Agora, irmãos, quando a crise se abate sobre nós, e as nossas habilidades, os recursos que nós temos, a nossa sabedoria, não são capazes de resolver o problema, querido, aí nós somos forçados a orar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Exatamente isso, irmãos. Ele pensava que estava no controle de sua vida. Ele pensava, querido, que o seu julgamento da situação, e é o que eu estou falando aqui de quando Deus apareceu para ele e disse para que ele fosse a Nínive, entendeu? Então ele pensava que o seu julgamento dessa situação era melhor que o julgamento de Deus. Afinal, né, quem não sabia da brutalidade, da violência dos assírios, dos ninivitas, por que ir lá na verdade, entende? Olha, querido, é como se Jonas tivesse, Deus deu o mandamento, é como se ele pensasse assim consigo mesmo: olha, esse povo não merece misericórdia, não pode ter direito a uma segunda chance. Senhor, me perdoe, mas preciso fazer a coisa certa, por dessa vez o Senhor está equivocado. Então ele acha que está no controle da situação. O Senhor deu uma ordem, mas ele não deu muito ouvido à ordem do Senhor. Ele pensou estar no controle. Aqui ele bola um plano, ele vai para Jope, de Jope ele compra uma passagem para Tarsis, daí ele vai fugir do Senhor, porque ele não quer fazer aquilo que Deus mandou. Olha, querido, eu não sei dizer se somos nós que parecemos com Jonas, ou se é Jonas que se parece conosco. O fato é que esse é um comportamento muito comum entre os filhos de Deus. Enquanto nós pensamos que estamos no controle da nossa vida, nós até buscamos a Deus, entendeu? A gente vem aqui na igreja e ora por alguns alvos, mas a oração não é algo corriqueiro na nossa vida. Agora, quando a situação muda, irmãos, e muitas vezes muda direcionado por Deus, e a gente pensa que é o diabo que está fazendo alguma coisa, na verdade é o próprio Deus, porque Deus nos quer orando, irmãos. Olha, deixa eu colocar aqui algumas situações para você entender o que eu estou colocando, querendo dizer. Pensa no seguinte, alguém chega e diz assim, seja homem ou mulher, né? Achei o homem da minha vida, ou achei a mulher da minha vida. Aí você pergunta para esse irmão, mas você orou a respeito disso? Ele diz, não orei não, mas eu sinto no meu coração que essa é a pessoa certa. Essa pessoa que age dessa forma, ela pensa que está no controle da sua vida, entendeu? Ou então pensa na outra situação. A pessoa diz assim, olha, eu achei o emprego dos meus sonhos. Aí alguém chega de novo assim, irmão, mas você já orou a esse respeito? Eles, não, mas eu sinto no meu coração que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Além do mais, o salário é bom demais, é melhor do que eu imaginei. Só pode ser de Deus. Isso é característico do ser humano, irmãos. Essa necessidade de achar que está no controle. Enquanto nós achamos que estamos no controle, enquanto as coisas estão funcionando mais ou menos do jeito que a gente quer, eu garanto a vocês, querido, a não ser que você seja um homem de Deus muito consagrado, você vai ter uma certa dificuldade de orar ao Senhor. E é nessas horas, irmãos, que Deus, porque nos ama, de Deus que quer o nosso melhor, sabe, Ele nos leva a orar. E Ele faz isso
forçando a barra conosco, irmãos. Isso é amor, querido. Nos leva a orar, nos força a orar. Foi o que Deus fez com Jonas. Ele pega o barco, ele tenta ir para Nínive, o Senhor manda uma tempestade, né, um vendaval. Acontece uma série de coisas naquele barco que resulta em ele ser lançado do barco no mar. E quando ele é lançado no mar, entendeu? Quase morrendo, o peixe vem, o abocanha. E quando ele está lá dentro do peixe, no desespero, ele é obrigado a orar. O que aconteceu ali? Deus forçou Jonas a orar. E aí eu pergunto a você, com todo o amor que se possa manifestar a alguém, querido, porque é uma pergunta que ela é muito penetrante. Pastor, que pergunta é essa? É simples. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração? Olha, irmãos, eu venho dizendo que a nossa maior deficiência como igreja é a oração. Eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Eu vou começar a declarar uma outra realidade sobre nós. Porque quando a gente fica declarando a mesma coisa, parece que nada muda, né? Então eu vou começar a mudar isso. Porque nós precisamos cultivar uma vida de oração, irmãos. Queridos, o próximo tópico, ele tem tudo a ver com esse primeiro aqui, e ele traz uma resposta para o que eu estou colocando aqui. Veja só, forçados a orar sim, Deus forçou Jonas a orar, mas ele fez isso para o próprio bem de Jonas. Então, somos forçados a orar muitas vezes? Sim, mas Deus faz isso para o nosso próprio bem. Olha o texto mais uma vez, querido. Em meu desespero, gritei ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. Queridos, o que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas? Porque Jonas fez tudo isso, mas na hora que ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor de Jonas e respondeu o clamor de Jonas. Então Deus o força a orar, porque Ele quer, na verdade, alcançá-lo. Ele quer, na verdade, interagir com Jonas. Ele quer abençoar Jonas, entende? Ele quer levar Jonas a fazer a sua vontade. Por isso, Ele cria toda aquela situação para que Jonas clame. Soa um pouco estranho, né? Mas o Senhor preparou tudo apenas para levar aquele homem ao quebrantamento e a buscar a Deus, porque ele não buscou a Deus quando ele decidiu descer a Jope, ele não buscou a Deus quando ele decidiu ir para Tarsis, ele não buscou a Deus no meio da tempestade, em nenhum momento ele lembrou de orar a Deus, irmãos, mas agora sim, agora em meio à crise, ao desespero, ele clama ao Senhor. Então Deus nos força a orar, querido, para o nosso próprio bem, entende? Eu vou abordar isso um pouco mais para frente, esse tema vai ser abordado mais para frente, tá? Então eu vou deixar como está aqui, porque eu vou abordar um pouco mais na frente. Essa é a primeira parte da estrutura, sabe, do nosso texto. É esse clamor por livramento. A segunda, querido, e aí é bom que você... Ele vai... Misericórdia. Ele vai rever a crise. Nessa oração, ele olha para o que aconteceu. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é o seguinte, irmãos, olha, quando ele faz isso, Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era uma ação de Deus. Era uma ação de Deus. Olha o versículo 3, irmãos. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Ele não culpa aqui os marinheiros, ele não culpa as circunstâncias. O Senhor me lançou ao mar. Ele sabia exatamente, porque foi exatamente isso que aconteceu. Se você tem dúvida, querido, ouça a pregação da semana passada. Eu coloquei um título lá meio estranho lá, né? Perseguição implacável. Foi o título da mensagem da semana passada, porque foi isso que eu defendi. Deus foi em busca do profeta Fujão, entendeu? Ele foi criando as situações, as circunstâncias de tal maneira que Jonas fosse levado a fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, entende? Então sim, Jonas sabia que aquilo tudo era obra de Deus e portanto foi Deus quem o lançou ao mar. Agora veja, irmãos, por que Deus lançou o profeta no coração dos mares? A resposta mais simples que possa dar, por causa da desobediência dele, né? Jonas sabia disso, irmãos, por isso
ele não culpou os marinheiros, nem a circunstância, nem nada. Ele sabia que ele foi lançado ao mar por culpa dele mesmo. Agora veja, irmãos, será que nós temos consciência de que a maioria dos problemas que enfrentamos são ou foram causados por nós mesmos? Porque Jonas tem consciência do que está acontecendo com ele. Ele sabe que está naquela situação por causa dele mesmo, da desobediência dele à palavra de Deus. A pergunta para nós é, será que nós temos consciência disso, irmãos? Não estou dizendo que todos os problemas são culpas nossas, mas eu estou dizendo que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, ou já no passado, ou que nós enfrentamos no presente agora, isso é causado por nós mesmos. Por quê? Por não obedecermos a Deus, por não buscarmos a direção de Deus para nossas vidas. Essas duas características, irmãos, não obedecer aquilo que nós já sabemos e não buscar a direção de Deus para aquilo que nós não sabemos, isso causa a maior parte dos problemas que nós vivemos como crentes. Entende? Agora a questão é, se somos a causa do problema, porque quase sempre procuramos alguém para culpar. É o famoso guarda-chuva, né? Lembra lá quando Adão está lá no jardim? Deus aparece para Adão, né? Senhor, estou escondido porque eu estou pelado. Como é que você sabe que está pelado? Ah, Senhor, você comeu do fruto que eu mandei não comer? Comi. Por que você fez isso? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, né? Me ofereceu e eu comi. Eva, por que você fez isso? Ah, Senhor, porque a serpente me enganou, e aí a gente vai colocando a culpa em quem está do lado, entendeu? Muitas vezes a gente age dessa forma como cristão, querido. Na verdade, isso é um comportamento bem típico do ser humano, né? Colocar a culpa em outro e nunca assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros, entende? Então, essa é uma lição muito, querido, muito importante, muito importante. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo por culpa dele mesmo, tá? Pela desobediência dele ao Senhor. A segunda lição aqui, querido, é cuidado com o que você deseja. Olha o versículo 4, irmãos. Versículo 4. Foi aí que eu disse, ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Na semana passada, irmãos, quando eu falei dessa fuga de Jonas, eu disse que o profeta queria ficar longe de Deus. Por isso ele pegou um barco para Tarsis, entendeu? A ideia dele era ficar o mais distante possível do Senhor. Grave isso. No capítulo 1, o desejo do profeta é ficar longe de Deus. É fugir de Deus, tá? Guarde essa informação que ela vai ser já útil. Escute isso aqui. A palavra expulso aqui, Nicodemo diz que essa palavra expulso, no hebraico, em que foi escrito o texto, ela é a mesma palavra empregada para os casos em que o homem se separa de sua mulher. Isso significa que Jonas se sentiu como uma mulher repudiada e expulsa de casa, como se Deus lhe tivesse dito, olha, não é isso que você quer? Então, é isso que você vai ter. Não, você não está querendo fugir de mim? Então eu vou te expulsar da minha presença. Jonas tentou, querido, fugir da presença de Deus. E agora ele lamenta ter sido expulso da sua presença. Jonas experimentou um pouquinho daquilo que ele estava buscando e ele se desesperou. Aqui, irmãos, nós temos uma lição profunda e extremamente aterradora, sabe? Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Por isso, o título do tópico é esse, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você está querendo, entendeu? Porque pode ser exatamente isso que Deus vai te dar. Não era isso que Jonas queria? Não era isso que ele queria, fugir da presença do Senhor? O Senhor diz, é isso que tu quer? Então eu vou te ensinar um pouquinho como é que funciona isso. E aí ele lança Jonas nessa situação, querido. Quando ele está lá na barriga, lá no ventre do peixe lá, ele se desespera. Olha a oração, irmãos. Ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o teu santo templo? Ele pensou que fosse morrer ali, querido. Ele pensou que fosse morrer ali. Perigoso, irmãos, muitas vezes. Olha, querido, a gente tem que ter muita consciência, primeiro das nossas orações, porque muitas vezes a gente está pedindo coisas que não é da vontade de Deus.
pedindo coisa que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós, entendeu? Por isso, irmãos, quando a gente vai orar, a nossa oração deveria ser muito bíblica, sabe? Quando eu vou pedir alguma para Deus, eu deveria sondar o meu coração, por que eu estou pedindo, né? E sondar o meu coração mais ainda, para saber se aquilo que eu estou pedindo tem alguma coisa a ver com a vontade de Deus para a minha vida. Porque às vezes eu estou pedindo coisas que não era para pedir, irmãos. Olha, eu já disse isso a vocês um bocado de vezes, né? Se o Senhor tivesse atendido a minha oração lá atrás, não existiria Cairóis hoje. Não existiria. Porque eu orei para morar em tantos lugares, querido, mas dentre os lugares que eu queria, Tocantins não fazia parte dessa lista. Entende? Eu nunca desejei estar no Tocantins. Hoje, né, eu amo esse lugar. Na verdade, não pretendo sair daqui tão cedo. Mas eu nunca desejei vir para cá. Eu fiz plano de morar em Brasília, eu fiz plano de morar no Mato Grosso, eu fiz plano de morar em Goiânia, eu fiz plano de morar num monte de lugar, gente. Mas Tocantins não fazia parte dessa lista. Se Deus tivesse atendido a minha oração naquela época, não existiria uma Cairóis aqui no Buriti, entende? Bom, a lição é, não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos e nos dar o que procuramos na loucura da nossa rebeldia. Sabe, isso me faz lembrar algumas passagens bíblicas bem complicadas, queridos. Mas eu queria listar elas aqui e lê-las com vocês, para que a gente tenha consciência do que está acontecendo aqui. Esse profeta desejou fugir da presença do Senhor, e o Senhor deu vazão a esse sentimento do coração dele, né? A ponto dele se sentir expulso da presença do Senhor. Então aquilo que ele quis, Deus deu. Quando Deus deu aquilo que ele pediu, ele se desesperou. Não era aquilo que ele queria exatamente, não da forma como ele imaginou. Então deixa eu te mostrar alguns textos, irmãos. Quando Deus nos libera para que a gente faça aquilo que nós queremos fazer. O primeiro texto é Romanos 1, 24. Escute aí, 1, 24 e depois o 28. E assim Deus, porque o homem rejeitou a Deus, né? Abandonou Deus, e assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 28. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Deus está abandonando o homem aos seus próprios desejos. Olha, querido, quem rejeita Deus, que é santo, está desejando o pecado para si mesmo. E quem deseja o pecado poderá mergulhar nele com tanta força, querido, a ponto de se autodestruir. É isso que está sendo dito aqui nesse texto, entende? Eu retratei muito isso, irmãos, quando eu estava pregando sobre isso, tanto na rádio como nas células, né? A ideia desse texto aqui, imagine um cara descendo uma ladeira muito grande mesmo. Ele está num carro aqui, descendo a todo vapor, adrenalina pura no sangue, sabe? E do lado, é a imagem, tá? E do lado, Deus está pisando no freio. E o cara no acelerador querendo ganhar velocidade por causa da adrenalina. E Deus pisando no freio porque sabe que se ele ganhar velocidade, ele pode morrer lá embaixo. E ele pisa no acelerador, Deus pisa no freio, ele pisa no acelerador, Deus pisa no freio. Aí Deus diz assim, bom, é isso que tu quer mesmo? É? Então tá bom, fica aí. Ele sai do carro e deixa o cara sozinho. Já arrebenta lá embaixo, ele vai se destruir lá embaixo, entendeu? Porque essa é a ideia, irmãos. Quem rejeita Deus, que é santo, está desejando o pecado, querido. E quem deseja o pecado, irmãos, sem que Deus de alguma forma, nos segure, entendeu? Quando Deus nos abandona ao nosso próprio pecado, irmãos, aos nossos desejos, nós podemos mergulhar no pecado com tanta força, querido, a ponto de nos autodestruir. O Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, olha, o pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja, entende? O pecado induz o homem a afastar-se de Deus, irmãos. Por isso, o pecado é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, do que a solidão e do que a própria morte. Porque esses males, embora terríveis, não podem nos afastar de Deus. Mas o pecado afasta o homem da presença de Deus agora e por toda a eternidade.
Então, cuidado com aquilo que você está desejando. É vontade de Deus para a sua vida? Porque se não for, irmãos, você pode estar desejando aquilo que vai causar a tua destruição. Olha mais um texto interessante, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 até o 12. Lá está escrito assim, olha, esse perverso virá, está falando do anticristo, tá? Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, veja, aqueles que estão perecendo porque rejeitaram a verdade. Recusaram-se a crer nela e a amá-la, e a deixar que ela os salvasse. Portanto, porque eles fizeram isso, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. A ideia aqui é, irmãos, quem se recusa a acreditar na verdade está desejando a mentira, e quem deseja a mentira pode cair no colo do diabo, que é o pai da mentira. Cuidado com aquilo que nós desejamos, irmãos. Cuidado com aquilo que nós desejamos. Você quer mais um texto, querido, que retrata essa realidade? Salmo 81, do 10 até o 13. Ouça: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhes tirei da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem sua própria vontade e seguirem os seus próprios caminhos. Irmãos, que palavra terrível é essa, irmãos? O Senhor está dizendo, eu quero abençoá-los. Eu tenho o poder para fazer por vocês tudo aquilo que já fiz no passado. Só que vocês não querem ouvir, não querem me dar ouvido. Vocês não querem me obedecer. Já que vocês não querem me obedecer, já que vocês são teimosos, então eu vou deixar vocês livres para fazerem a sua própria vontade e seguirem nos seus próprios caminhos. Sabe o que aconteceu com esse povo, irmãos? Sabe, né? Cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico. 1/3 da nação dizimada pela espada, 1/3 da nação dizimada pela fome, pela peste, e um bocado levado como escravo para a Babilônia. Isso é que dá querer fazer a sua própria vontade e seguir o seu próprio caminho. Por isso, irmãos, fica o alerta, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado, querido. O pecado, irmãos, ele nos lança fora da presença do Senhor. Ele impede a nossa comunhão com Deus. Não podemos viver no pecado e em comunhão com Deus ao mesmo tempo. Ou nossa comunhão, isso aqui é um jargão muito antigo, irmãos, mas essa é uma verdade tremenda. Ou a nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da nossa comunhão com Deus. Eu sei que isso é dito há muito tempo, repetido há muito tempo, mas não é porque é um jargão que isso aqui não seja verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, irmãos. Ou a nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, porque eu estou vivendo com Deus, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, orando ao Senhor, e isso vai me afastar do pecado, irmão. Ou então, querido, o pecado vai me afastar da comunhão com o Senhor. A terceira lição aqui, querido, nesse tópico aqui, onde Jonas está revendo a crise em que ele está envolvido, entendeu? É a seguinte: a desobediência a Deus pode cobrar um preço muito alto, irmãos. Olha o texto, versículos 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Escute, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém... só até aqui, fecharam atrás de mim. Olha só, escute isso aqui, irmãos. Eu mudei até a linguagem, porque essa linguagem aqui ela é mais velha, né?
mas ela exprime melhor o que o profeta está dizendo aqui. Olha, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Nicodemos diz aqui, querido, que na época de Jonas, acreditava-se que o lugar dos mortos ficava no fundo do mar, e que, na visão hebraica, o lugar dos mortos ficava abaixo dos fundamentos dos montes, ou seja, debaixo do mar, entende? Segundo essa crença, havia uma grande porta que, tão logo fosse atravessada, era fechada por um ferrolho e ninguém jamais poderia sair de lá. Era assim que Jonas estava se sentindo. Ele estava chegando ao fundo do mar e a porta do Sheol estava se abrindo para receber. Irmãos, ele estava numa experiência aqui. Olha, alguns dizem até que Jonas morreu e depois Deus o ressuscitou. E eles dizem isso até para dizer assim, olha, isso combina melhor com o texto que o Senhor Jesus Cristo aplica, entendeu? O povo pede um sinal e diz assim, olha, eu não vou dar nenhum sinal para vocês a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Então, alguns dizem que Jonas de fato morreu e depois Deus ressuscitou. Isso, eu não creio que isso seja verdade, não, porque a gente não tem margem para dizer, o texto não diz isso, né? Isso significa, querido, que o profeta, ele teve uma experiência muito próximo da morte, na verdade. Como a gente diz aqui no popular, né? Ele viu a morte cara a cara, ele viu a morte perto, entendeu? Essa experiência aterrorizante. Irmãos, você consegue imaginar uma coisa dessa? O cara é lançado de um barco, no meio da tempestade, num mar revolto, entendeu? As ondas lá muito altas, muito bravias. Ele cai nesse mar desesperado. Imagine se no barco já não havia segurança, agora imagine um cara desse solto no meio do mar, entende? E ele começa a afundar, querido, a afundar. Ninguém sabe dizer quanto tempo durou essa experiência até o peixe vir e engoli-lo, entendeu? O fato é que ele pensou realmente que fosse morrer. Por isso ele diz isso. Ele diz isso, olha, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ele está descrevendo essa ideia de que, veja como é que funciona, irmãos. Cultura é um negócio interessante, né? Essa crença aqui, querido, de que havia uma grande porta, que quando a gente atravessa essa porta, o ferrolho se fecha, né? É uma crença interessante. É como eles descrevem a morte. Você atravessou, meu filho, a porta se fechou, o ferrolho foi passado, já era, acabou. Então Jonas se viu dessa forma. Ele se viu nessa situação, querido, praticamente à beira da morte. Ele esteve literalmente frente a frente com a morte, entendeu? Agora a pergunta é, por que tudo isso aconteceu com Jonas? E a resposta, querido, é, numa palavra só, desobediência. Foi por causa da desobediência de Jonas. E eu pergunto a vocês, né? Não é curioso que hoje, querido, a maioria das pessoas que se dizem crentes não tenham nenhum temor em desobedecer a Deus? Será que Deus não disciplina mais como disciplinou o profeta Jonas? Essa é uma boa reflexão, irmão, sabia? Queridos, a gente vive uma época em que não se percebe mais temor de Deus. As pessoas pecam sem nenhum pudor, sem nenhum temor no coração. É estranho isso, irmãos. É estranho. É como se a palavra não existisse. É como se tudo aquilo que a gente ouve o tempo todo falando do pecado, da gravidade do pecado, da malignidade do pecado, entendeu? Do poder de destruição do pecado, como se isso soasse como alguma coisa que beira mitologia, alguma coisa dessa natureza, entende? Falta temor de Deus no nosso coração, irmãos. Jonas foi obrigado, Deus teve que disciplinar Jonas para que ele tivesse esse temor. Jonas fugiu de Deus, irmãos. Irmãos, você sabe o que é Deus aparecer para um homem, dar uma ordem para ele, e eu vou falar já sobre isso, se der tempo, né? Ele disse, não, Senhor, eu vou. E aí, quando o Senhor sai, ele pega a sua mala e vai para um lugar totalmente diferente, sem temor, sem medo, entendeu? Meu Deus, Deus veio até mim, me falou, e eu simplesmente viro as costas e vou fazer outra coisa, porque aquilo não me interessa, eu não quero fazer aquilo que Deus mandou. Seja lá qual for o motivo, eu não vou fazer aquilo. Até que Deus disciplinou esse camarada, irmãos. E disciplinou ele da pior forma possível, entende? Eu queria chamar a sua atenção, querido, para algo que... um pensamento emblemático que eu tenho, né? Olha, escute isso. Se você pecou e Deus está te disciplinando, dê glória a Deus.
Entretanto, se pecou e Deus não está te disciplinando, é melhor você tomar cuidado. É melhor colocar as barbas de molho, porque alguma coisa está errada aí, irmãos. Escute isso aqui, irmãos. Hebreus 12, a partir do versículo 5. E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são os seus filhos? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não nos castiga quando é preciso, como os outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Se eu erro, querido, e Deus me disciplina, eu sou convidado a dar graças a Deus, porque isso significa que eu sou filho. E Ele está me disciplinando não porque é mal, não porque tenha raiva de mim, mas porque me ama. Agora, se eu erro, querido, e não sou corrigido pelo Senhor, aí eu preciso ter cuidado, preciso ficar de orelha em pé, porque tem alguma coisa de errado nisso aí. Porque o normal de Deus, querido, é nos corrigir. Deus deu uma ordem para Jonas: vá a Nínive e anuncia minha palavra. Jonas virou as costas para Deus, foi para Jope, comprou uma passagem, entrou no barco para ir para Tarsis. E o Senhor diz: não, 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 você não vai não. Mas não vai mesmo. Envia uma tempestade, e por causa dessa tempestade, Jonas é lançado no mar. Quando ele cai no mar, o peixe vem e o engole, e o leva ele de volta lá para Nínive, para que ele faça aquilo que Deus mandou fazer. Por que Deus fez isso? Porque Jonas era filho de Deus. Porque Deus o amava. Irmãos, aprenda uma coisa, querido. Aprenda uma coisa. Quando nós implicamos, muitas vezes, eu estou falando aqui, quando o pastor implica, ou quando o líder implica com você, por alguma coisa que está fazendo de errado, a implicância, querido, não é porque a gente tem a raiva de você. Irmãos, você precisa entender isso. Eu não me desgastaria com alguém, querido, que eu não me preocupasse com ele. Entende? Não me desgastaria. Irmãos, é cansativo, é trabalhoso você sair de casa para conversar com uma pessoa, para lidar com problemas, entendeu? Para corrigir alguém. É cansativo isso, irmãos. Eu sei, porque eu tenho 2 filhas em casa, né? Já tive mais, agora só tem 2 em casa. E dá trabalho, irmãos, a gente educar, entendeu? Dá trabalho a gente corrigir. A gente se exaspera muitas vezes, né? Tem que bater às vezes. Mas faz isso porque ama, irmãos. Não porque quer o mal, é porque quer o bem, na verdade. Então, quando um pastor, ou quando um líder, entende? Chama você para conversar, é porque tem alguma coisa de errado na sua vida. Ô, querido, dê graças a Deus por isso. Pelo menos eu falo de mim mesmo. Não é porque eu quero... Irmão, se eu pudesse... até gostaria que o chamado do pastor fosse só isso. Só pregar. Os problemas alguém resolve lá. Que o meu chamado fosse só pregar, irmãos. Porque é desgastante, querido, isso. É preferível vir para cá e pregar, irmãos, do que estar indo atrás do irmão, conversar com o irmão para lidar com problemas. Né? A gente faz isso porque ama, querido. Porque ama. Não é porque quer o mal. Eu gostaria muito que isso ficasse claro na mente de vocês. Foi o que Deus fez com Jonas, querido. Porque Ele amava Jonas, não deixou Jonas fazer o que ele queria. É assim que deve agir o pastor. Porque se importa, muitas vezes vai dizer coisa que você não quer ouvir. Sabendo que você vai ficar chateado, que talvez até fale mal dele pelas costas. Mas mesmo assim ele vai e faz. Porque quer o teu melhor. Eu espero que você entenda isso, querido. Eu vou correr aqui porque o tempo está terminando já. Nosso terceiro tópico é revisando o livramento. Vou tentar ser rápido, querido. Revisando o livramento. A primeira lição aqui, querido, é a seguinte. A bondade de Deus, ela é incomensuravelmente ou infinitamente superior à desobediência humana, querido. Olha o texto, irmãos. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Você percebe o que está dizendo aqui? Jonas está quase morrendo, está dando os últimos suspiros e o Senhor vem e o resgata. Ele vem e o salva. Irmãos, Jonas desceu de onde ele morava, desceu para Jope.
De Jope ele desceu para o barco. No barco ele desceu para o porão do barco. Do porão do barco ele desceu para o mar, foi lançado no mar. Do mar ele desceu para o ventre do peixe. E agora, aqui lá no final da vida, já nos últimos, o Senhor vem e o faz subir da sepultura. Entende, querido? Essa é a bondade, essa é a graça, essa é a misericórdia de Deus, irmãos. Olha, querido, a despeito da desobediência de Jonas e de ele ter virado as costas para Deus, a despeito do profeta achar que a sua justiça, no caso dos ninivitas, era superior à justiça de Deus, Deus o alcançou com a sua graça e a sua misericórdia. A despeito de tudo isso, irmãos, do comportamento rebelde do profeta, Deus foi lá e o alcançou. Tu, porém, fizeste a minha alma, a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Deixa eu te mostrar exemplos, querida, dessa bondade, dessa graça de Deus que nos alcança independente. Eu não estou aqui fazendo apologia à rebeldia, à desobediência a Deus, não. Mas eu quero te mostrar, querido, que quando Deus nos ama, quando Deus se importa, quando nós somos filhos, querido, independente da situação, o Senhor vai nos tirar de onde nós estamos. Olha isso aqui, irmãos, olha. Atos 9, do 13 até o 15. Escute isso, ó. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Ele está falando de Paulo. Lembre-se, Paulo saiu de Jerusalém para a cidade de, fugiu aqui o nome, Samaria, não lembro o nome aqui agora. Alguém me lembra o nome aí? Ele sai, quando ele fica cego, alguém lembra aí? Atos 9. Vamos. Senhor, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém, e ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam o seu nome. Porém, o Senhor disse a Ananias, vá e diga o que eu digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis e perante o povo de Israel. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Paulo era um camarada cruel, irmãos. Eu não estou tentando lembrar o nome. Se alguém lembrar o nome da cidade, ele saiu de Jerusalém para essa cidade, Damasco. É isso mesmo, né? É isso, obrigado. Quando Deus aparece para Ananias e diz assim, vai lá onde ele, Ananias. Ananias, Senhor, a história desse homem, Senhor, nós conhecemos. Nós conhecemos o histórico dele. E Deus diz, não, ele é um escolhido. Irmãos, Paulo já tinha prendido crentes. Paulo já tinha mandado açoitar crente. Paulo já tinha concordado com a prisão. Alguns dizem até que Paulo já tinha matado crentes, querido. E o Senhor o escolhe para ser o porta-voz da sua mensagem. É loucura isso aqui, irmãos. É loucura. Agora, quer um texto assim totalmente fora do comum, querido? Ouça, eu vou terminar lendo isso aqui porque o tempo já está estourado aqui. Na semana que vem eu faço a recapitulação, termino a pregação e emendo já no outro texto, tá bom? 2 Crônicas 33, do 1 em diante, irmãos. Ouça essa leitura, querido, porque qual é a ideia aqui, irmão, do texto? Vamos voltar aqui. A bondade de Deus, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus é incomensuravelmente superior, é infinitamente superior à desobediência humana, ao pecado humano, irmãos. Então, isso foi dito em relação a Jonas, né? Eu falei isso em relação a Paulo, agora me permita apresentar isso em relação a um homem chamado Manassés, o pior rei da história de Israel, querido. Ouça isso, 2 Crônicas 33, a partir do versículo 1. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que o seu pai Ezequias tinha destruído, ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas.
Chegou a construir altares no templo, dentro do templo, irmãos, dentro do templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração ao sol, à lua e às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Hinom. Além disso, consultava médios, praticava feitiçaria, adivinhação, magia e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo, do qual o Senhor havia dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. Irmãos, essa é a descrição do pior rei de Israel, querido. Tudo que não presta ele fez, querido. Tudo, absolutamente tudo. Mas não terminou não, tá bom? Olha, 2 Reis 16, versículo 16. Está escrito assim: Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e que não agrada a Deus o Senhor. Então está aqui um homem que encheu a cidade de sangue. Está aqui um homem que consultava médios, praticava feitiçaria, praticava adivinhação, que praticava magia, colocou uma imagem dentro do templo do Senhor para provocar a Deus. Está aqui um homem, querido, que fez tudo, sacrificou os próprios filhos, né, a um Deus chamado Moloque, aqui, acho que é o nome do Deus aqui. Agora, por causa do que ele fez, Deus enviou os assírios e leva esse camarada cativo, né, como escravo. Quando isso aconteceu com ele, ainda em 2 Crônicas, no capítulo 33, o versículo 16, irmãos. Ouça isso, querido. Ouça isso, irmãos. Versículo 11, na verdade. Por isso, o Senhor enviou os exércitos assírios e eles o prenderam Manassés com ganchos e o amarraram com correntes de bronze para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. Agora, irmãos, isso é quase que inacreditável. Eu confesso a vocês que eu já fui assaltado por pensamentos blasfemos quando eu leio isso aqui. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor é realmente Deus. Irmãos, isso me enche de alegria, né? Isso me emociona, porque você percebe aqui uma graça, uma misericórdia, uma bondade que a mente humana não consegue compreender, irmãos. A verdade é essa, nós não conseguimos compreender a grandeza da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Porque depois de tudo que esse homem fez, tudo que ele fez, na primeira crise que ele tem, ele ora ao Senhor. E o texto diz simplesmente, irmãos, e quando ele orou, o Senhor ouviu e teve misericórdia dele. Queridos, que mensagem é essa, irmãos? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Olha, querido, a gente precisa ser muito tapado, quase que burro mesmo, entendeu? Para rejeitar o amor de Deus em nossas vidas, irmãos. E não importa a situação, querido, não importa de forma alguma a situação, não importa quão perverso você seja, quão pervertido você seja, quão maligno você seja, a Bíblia diz que quando nós oramos a Deus com o coração quebrantado, Ele se volta para nós, irmãos. Eu confesso, isso é assustadoramente gracioso, irmãos. É tremendo, é tremendo. Eu não compreendo isso, não compreendo. Juro a vocês que às vezes, algumas vezes lendo esse texto, quando eu chego nesse versículo, me ocorre, eu sei que isso é maligno, mas me ocorrem pensamentos blasfemos a respeito de Deus. Porque é uma bondade, irmãos, que soa estranho a nós. É só você pegar a lista do que esse homem fez, a quantidade de pessoas que ele matou, as provocações que ele fez a Deus. Quando ele ora, o Senhor o atende e é misericordioso com ele. É inacreditável para mim, irmãos.
mas é assim que a Bíblia trata Deus, retrata Deus. Um amor, uma bondade que vai além da nossa capacidade, da nossa imaginação, de qualquer coisa que o ser humano possa tentar exprimir por meio de palavras. Eu queria encerrar com isso aqui, irmãos. Na verdade, eu não queria encerrar, né? Eu queria ir até o fim, mas não dá para ir até o fim. Então, nós vamos encerrar com isso aqui. E que isso fique guardado, irmãos. E essa palavra vai para qualquer um de nós, querido, aqui, ou que esteja nos ouvindo pelas redes sociais. Qualquer um de nós, querido. Não importa a situação, irmãos. Não importa o estado deplorável em que nós nos encontremos. Não importa quão fundo a gente já desceu nesse lamaçal de pecado, querido. Quando nós nos voltamos para Deus, com o coração quebrantado, irmãos, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Está aí o segredo, irmãos. Está aí o segredo. Que a gente possa aprender no nome de Jesus. Eu queria convidar você para nós orarmos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós encerramos essa mensagem falando da grandeza, da infinitude do Teu amor, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Meu Deus, que possamos valorizar essa bondade, essa graça e essa misericórdia. Nós possamos amar o Senhor por causa de tão grande amor para conosco, Pai. Que o nosso coração se quebrante diante da Tua bondade, Pai. Que o nosso coração, Senhor, meu Deus, Pai, fique contrito diante de tanto amor, Senhor, meu Deus, Pai. Que o nosso coração, Senhor, meu Deus, Pai, se envergonhe, na verdade, Senhor, diante de um amor tão grande, tão poderoso, Pai. Amor que foge à nossa compreensão. Amor que não tem limites, meu Deus. Nos ensina a Te amar, Senhor. Abra os nossos olhos para que percebamos essa bondade, essa graça e essa misericórdia no Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém.